Bem-vindos ao Beancast, o podcast da BJJ Place para todos os fãs de Jiu-Jitsu. Quais são os critérios que vocês julgam importantes assim, para a construção de um faixa preta de Jiu-Jitsu? Eu acho que para ser faixa preta tem muita coisa que inclui aí, né? E hoje eu visualizo isso não como a Bia competidora, né? Porque eu não acho que para ser faixa preta você não precisa ser o campeão mundial. Eu acho que para ser faixa preta inclui muito mais coisas do que isso, né? Como é o seu comportamento, a sua presença no tatame, o seu treino, você respeita os seus parceiros de treino, você respeita o seu professor, você sabe seguir as regras. Então, tem muitos conceitos que levam a pessoa a chegar a ser faixa preta, né? Muito mais do que você ser muito bom de jiu-jitsu. Então, o jiu-jitsu não é só... caraca, ele é muito bom, ele bate em todo mundo na academia, vamos sair graduando. Eu acho que o jiu-jitsu, ele é realmente uma escola, né? Ele vai educar a pessoa, que a pessoa vai, levar coisas para a vida. Então, eu acho que, acima de tudo, para ser faixa preta hoje em dia, é muito importante você saber respeitar o próximo, né? Saber se comportar, principalmente dentro do tatame, mas levar isso para fora do tatame também, né? Eu detesto ver... Já vi alguns casos em academias, menos graduado, desrespeitando mais graduado, de sair discutindo de treino. E, cara, isso é inadmissível para mim. Eu acho que o respeito está acima de tudo ali dentro do tatame, né? E se você não aprendeu isso ali dentro do tatame, cara, você não está pronto para ser um faixa preta. Você não está pronto para conduzir uma turma, para dar aula, para ensinar, para passar seu conhecimento à frente. Eu acho que a autoanálise, você fazer uma autoavaliação sempre é importantíssimo, né? Como a Bia falou, a forma com que você entra do tatame, a forma com que o seu kimono está arrumado, a faixa está amarrada, todo mundo ali está te olhando, a forma com que você vai dar assistência para o seu atleta quando ele está competindo, né? Você está ali sentado numa cadeira técnica, você está de técnico para o seu atleta, muitas pessoas estão te observando, né? Como que você trata o seu atleta, como que você trata o árbitro, as pessoas da organização, até aquela pessoa que carrega o chinelo para você, que libera a entrada para você entrar, para você estar ali. Então, disciplina, humildade, conhecimento técnico, tudo isso são exemplos que um faixa preta deve ter, né? Então, eu acredito que para você ser um faixa preta de excelência, você tem que ter, sim, um pouco de conhecimento, você tem que ter competido um pouco, você tem que ter vivido ao lado de um outro faixa preta um bom tempo, você tem que ter o conhecimento técnico para transmitir isso, e, acima de tudo, ser humilde para reconhecer os erros, para passar por essa autoavaliação, e tá aprendendo sempre, né? Porque eu me considero um eterno aprendiz. Eu acho que é fundamental o faixa preta conhecer defesa pessoal. Ele tem que conhecer, ele tem que ter vivido defesa pessoal, ele tem que ter treinado, ele tem que saber alguma coisa de defesa pessoal, senão, na minha opinião, ele não é um faixa preta. Ele deve ter experiências de jiu-jitsu sem kimono. Eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que um faixa preta de jiu-jitsu, ele é um faixa preta de jiu-jitsu, não um faixa preta de jiu-jitsu de kimono. Eu acho que isso envolve, né, tudo isso. Eu acho que ele tem que ter competido dentro da sua história, dentro do jiu-jitsu, para poder sentir o que é uma competição, desde tudo. Eu até fiz um vídeo que saiu hoje no meu canal no YouTube, onde eu falo sobre 3 coisas que eu acho que uma pessoa deve ter passado, deveria ter passado na sua carreira. Eu vi. Né, que você viu? Então, assim, eu falo sobre ele tem que coisas que ele tem que aprender, né? Ele tem que, então, se sentir confortável no desconforto. O faixa preta de jiu-jitsu precisa se sentir confortável no desconforto, né? Ele tem que ser um ambiente que para ele não é novidade, né? Tá desconfortável, para ele não pode ser novidade, seja na vida pessoal, na vida profissional, seja dentro do tatame. Então não pode ser novidade para ele isso, e ele tem que saber tem que saber lidar com isso. Eu acho que o faixa preta de jiu-jitsu tem que ter feito e tem que ter treinado. Eu até coloco lá que ele tem que ter feito alguns treinos de MMA ou de taparia, né? Porque ele tem que ter vivenciado jiu-jitsu
a Vera, né? Tem que ter vivenciado isso, tem que ver como é que é o jiu-jitsu, como é que tá o jiu-jitsu dele quando valer soco na cara, né? Ele vai saber se defender, porque isso é defesa pessoal, isso é jiu-jitsu na rua. Quando ele precisar de jiu-jitsu dele, como vai ser? Não adianta esperar para usar o seu jiu-jitsu quando você precisar na rua. Treina isso na academia, treina valendo tapa no corpo. Algumas coisas são óbvias, né? Do requisito, um certo nível técnico, conhecimento da arte. Eu acho que isso a gente não precisa nem falar, deve ser presumido. Mas eu acho que existem outros requisitos para um faixa preta, por exemplo, na questão dele se tornar um representante da arte. Eu acho que o Jaime tocou nisso, todo mundo tocou nisso, né? Ele é um representante da arte, então ele já não é mais ele o treino dele, né? Ele já tem uma responsabilidade perante a sociedade. Eu entendo. Quando você é faixa preta, sendo competidor, acho que existe uma distinção, mas sendo competidor ou não, você tem, ou professor, né? É um ou outro, você tem alguns requisitos básicos de conduta. Mesmo o competidor, na minha opinião, ele não tem um vale para sair e viver uma conduta que não diga respeito, ou que não condiga com a filosofia do esporte, de respeito, hierarquia, né, humildade, todas essas coisas. Né? O faixa preta, ele sendo competidor ou não, ele acaba se tornando um líder, ele é visto como exemplo, ele é visto como modelo, as pessoas querem ser como ele em um aspecto ou outro e tal, e eu acho que quando você está formando caráter, influenciando as pessoas, você já está vivendo num âmbito que é acima do seu individual. Então, o Xande põe dessa maneira, ele fala, o professor Xande Ribeiro, ele fala, Marcelo, o faixa preta, ele se torna um guardião da sociedade, né? Porque ele tem um poder, e o jiu-jitsu é quase que um superpoder, né? E você tem isso, e aí então você vai usar, eu creio, a minha convicção pessoal é que o líder, ele se mostra não no impor das regras dele e da força dele, mas ele se mostra através do serviço que ele presta para aqueles que estão ao seu redor. Primeira coisa, acho que você tem que definir o que é jiu-jitsu, né? Porque às vezes para uma pessoa significa uma coisa, para outra. Então, o que é jiu-jitsu? Para mim, o jiu-jitsu é um conjunto de coisas, né? Tecnicamente falando, né? Apoiando aí o que o Jaime falou, a questão do senkimono, a questão do... O jiu-jitsu, ele tem golpes traumáticos, né? Ele tem cotovelada, ele tem chute, ele tem o famoso pisão do jiu-jitsu, né? Quedas também, tem muito atleta que estão acostumados a jogar guarda, ele nunca troca uma queda, ele não sabe dar uma queda, então ele chega na preta sem saber dar uma queda, sem ensinar, não sabe ensinar uma queda, porque não faz, né? A defesa pessoal nem se fala, né? Então, para mim, como tecnicamente falando, isso tudo engloba o jiu-jitsu, e eu acho que o faixa preta ele tem que ter a noção de cada coisa dessa, ele não vai ser especialista, até porque não tem como ser especialista em tudo, né? Mas eu acho que ele tem que ter uma noção geral de todos esses itens. Fora a questão técnica, aí a gente passa para a questão de ser um professor, né? De você estar num caminho para se tornar um mestre de jiu-jitsu. O que é um mestre de jiu-jitsu, cara? O mestre de jiu-jitsu é aquele cara que sabe fazer vários armlocks, chaves de braço, e não é isso, né? É muito mais complexo do que isso. Você sentar para conversar com o grande mestre Flávio Bering, por exemplo, você vai ter uma aula de várias coisas que não necessariamente estão ligadas a algum golpe de jiu-jitsu. Então, essa construção, ela vem, na verdade, desde a sua faixa branca. Então, desde a sua escolha de um professor que tem esse pensamento, né? Então, você vai sendo moldado dentro daquilo ali, você se torna um faixa preta também, nesse sentido de querer, de respeitar as pessoas, de passar o conteúdo à frente, de você ensinar todo mundo, né? De você ser uma pessoa agregadora dentro da academia. Primeiro, eu quero dizer que, por padrão, eu chamo todos os faixas pretas que eu conheço de professor, por padrão. Eu acho que, independente se o cara pegou uma faixa por ano, sei lá, o cara foi campeão mundial em todas as faixas, aí ele pegou a faixa preta em 5 anos. Vou te dar um exemplo. Pegou em 4, 5, que seja. Eu chamo aquele cara de professor. Porque para você conseguir chegar a um título mundial na faixa preta, no adulto, que não tem juvenil, obviamente, você fez um intensivo de jiu-jitsu. Você passou muitas horas no tatame. Você teve que aprender jiu-jitsu de uma forma mais intensa, ter muita rodagem. Então, você acaba aprendendo não só o jiu-jitsu esportivo, as técnicas, as pontuações e tal. Você acaba aprendendo a lidar, a viver o jiu-jitsu. Você passa a ver a vida como o jiu-jitsu ensina, as superações, a forma de você lidar com
com dificuldades. Então, acho que o jiu-jitsu, ele pode ser, sim, uma forma, aprender de forma rápida, dependendo de como você aborda ele. E o professor de jiu-jitsu, ele não vai... Nem todo professor, todo faixa preta de jiu-jitsu é bom lecionando. Vamos lá. Tem professores que são muito bons competindo, mas às vezes não sabem dar uma aula. Dão uma aula, mas não tem o mesmo capricho de um outro professor. Acho que tem dois tipos de professores. Tem um professor que se especializa em dar aula e tem um professor que é competidor. Às vezes tem um que é bom nos dois, mas nem sempre é o caso. E o fato de ser chegou na faixa preta e nunca competiu, eu acho que é falho. Eu concordo com o Jaime, mas ter competido muito, ter sido um competidor, existe isso, vai ser a faixa preta, o cara é faixa preta, mas ele nunca foi competidor. Eu conheço professores de jiu-jitsu que são exímios instrutores e que não foram aptos a ganhar grandes títulos no jiu-jitsu. Então, eu acho que é uma conversa muito importante, que o faixa preta de jiu-jitsu, ele tem que levar consigo a responsabilidade, ele é um bastião do esporte, né? Ele tem que levar consigo não só as técnicas, como a filosofia. Então, para ser um faixa preta de jiu-jitsu, ele tem que saber jiu-jitsu, ele tem que saber da história do jiu-jitsu e tem que saber passar para frente.